Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de ciências e hoje nós vamos ver a parte 3 da revisão de ciências que fala sobre o sistema nervoso. Eu sei que eu já comentei alguma coisa na aula anterior sobre o sistema nervoso, porém esse sistema ele é mais complexo e precisa de um pouco mais de ênfase, tá? Então nós vamos falar mais aprofundadamente sobre o sistema nervoso. Então, ele é responsável por ajustar algumas funções do organismo ao ambiente, tá? Ele percebe e identifica as condições do ambiente, bem como condições dentro do próprio corpo, e elaborar respostas, né? Ele elabora respostas que adaptem a essas condições. O sistema nervoso, ele pode ser dividido em sistema nervoso central, que é mais conhecido como SNC, que é formado pelo encéfalo, que é a substância cinzenta e a substância branca, né? E pela medula espinhal, substância cinzenta também e substância branca. E o sistema nervoso periférico, SNP, formam os nervos, são nervos craniais de 12 pares, nervos espinhais de 31 pares e os gânglios, tá? Então, importante vocês sempre terem em mente que eu tenho duas divisões dentro do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele tem então essa ligação com o encéfalo e com a medula. O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em divisão aferente e divisão eferente, tá? Na divisão eferente, eu tenho o sistema nervoso somático e na divisão eferente ainda, eu tenho o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo também se divide. Ele se divide em simpático e parasimpático, tá? O sistema nervoso autônomo, ele relaciona-se com o controle de órgãos internos, como rins, o intestino, a musculatura lisa, tá? Também com a modulação do ritmo cardíaco, é ele então que controla o nosso ritmo cardíaco, e com as secreções de algumas glândulas. O funcionamento dele é involuntário, tá? O sistema nervoso autônomo divide-se em sistema nervoso autônomo simpático, que garante respostas adequadas às situações de emergência ou estresse, que requerem, né, respostas rápidas e intensas, como brincar, como fazer exercício. Eu preciso de uma resposta rápida quando eu estou na academia treinando. O sistema simpático, ele é um sistema de alerta e de maior gasto de energia. Então, quando eu estou malhando, eu estou alertando o meu corpo que eu vou gastar energia, tá? E o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele normaliza o funcionamento de alguns órgãos internos. Ele cessa uma situação de perigo. Então, portanto, esse sistema, ele dirige as atividades dos órgãos nas situações de rotina, tá? O sistema simpático e parasimpático, eles coordenam ações antagonistas no controle das funções do organismo. O sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo, e esse encéfalo se subdivide em cérebro, diencéfalo, tronco cerebral e cerebelo, tá? Então, a gente tem um desenho aí no slide mostrando, então, todas as partes internas do nosso cérebro. O cérebro, ele tem dois hemisférios, o direito e o esquerdo, que são conectados por feixes de fibras, né? São tratos do corpo caloso, tá? O córtex, ele tem uma porção externa dos hemisférios, local da mente e intelecto, tá? Também chamada de substância cinzenta por causa da ausência de mielina nos corpos celulares. O cérebro consciente pensa, percebe, ele recebe estímulo,
sensoriais e controla voluntariamente os movimentos. Então, ó, do meu lado direito do cérebro, eu posso ter divisões de conhecimento musical e artístico, percepção do espaço e de padrões, reconhecimento de faces, geração de conteúdo, geração de imagem, tá? Então, essas são as funções do hemisfério direito. E no hemisfério esquerdo, eu tenho linguagem falada e escrita, habilidade numérica e científica e capacidade de usar e aprender a linguagem de signos, né? E raciocínio. Vendo uma foto mais elaborada, né, mais colorida, a gente pode dizer, então, que o cérebro também, ele pode se dividir aí, conforme o desenho, em 4 cores, né? Então, a parte em amarela é caracterizada, né, que é a parte aqui frontal, é uma área motora e recebe o nome de lobo frontal. A parte lateral do nosso cérebro, aqui perto da orelha, essa região lateral, é o lobo temporal. É responsável, então, por agregar aqui os componentes da área auditiva. O meio da nossa cabeça é o lobo parietal. Ele é uma área sensorial, né? Então, uma área que capta algumas informações sensoriais. E o lobo occipital é a nossa famosa nuca. Ele é responsável pela área visual, tá? Então, é muito assim, bater a cabeça já é algo muito perigoso. Se você bater a cabeça nessa região da nuca, você pode ficar cego, porque está relacionada com a nossa visão, tá? Numa imagem inteira, interligando, então, o cérebro, a gente vê aqui no slide que a gente tem cérebro, a medula espinhal, a dura mater da medula espinhal e a aracnoide, o cone medular, o saco dural, a cauda equina e os nervos raquidianos, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais da medula espinhal. A medula espinhal, ela pode ser conhecida também como espinal, medula espinhal ou espinal. Ela é um cordão cilíndrico composto de células nervosas localizada no canal interno das vértebras. A função dela é estabelecer uma comunicação entre o corpo e o sistema nervoso. Ou seja, ela age nos reflexos, tá? Então, age bastante na parte dos reflexos, né? Então, tem essa comunicação e também reflexos. Ela protege o corpo em situações de emergência em que é preciso que haja uma resposta rápida. Apesar dela ser confundida com a medula óssea, aquela que está direcionada com a produção de célula sanguínea, enquanto que a medula espinhal faz parte do sistema nervoso central. Então, medula óssea produz sangue e medula espinhal faz parte do sistema nervoso central, tá? A gente tem um desenho, então, da medula espinhal, tá? Então, ela tem um canal central, a substância cinzenta, a substância branca, os gânglios das raízes dorsais, a pia mater, a aracnoide e a dura mater, e essas três juntas, pia mater, aracnoide e dura mater, elas formam as meninges, tá? E é isso, pessoal, então, a nossa aula de sistema nervoso. Eu espero que vocês aproveitem bastante as informações. Nos vemos na próxima aula.